Bom, estamos aqui para apresentar para vocês o nosso projeto de extensão sobre função modular, onde a gente vai apresentar a definição, as propriedades do valor absoluto, as características básicas, as propriedades da função modular, o gráfico da função modular e as aplicações. Bom, falando um pouco sobre a definição da função modular, a função modular, também conhecida como valor absoluto, é uma função matemática que retorna um valor numérico positivo de um número. Ela é representada pelo símbolo módulo de x e pode ser aplicada a qualquer número real, seja ele positivo ou negativo. Tudo bem? Hoje eu ia falar da função modular e de uma de suas propriedades, o valor absoluto. O valor absoluto de um número x é representado por x e pode ser definido como x for maior ou igual a zero, o valor absoluto é igual a x. Se x for menor que zero, o valor absoluto de x é igual a menos x. Nesse caso, o valor absoluto sempre resulta em um número não negativo. A propriedade fundamental do valor absoluto é a sua distância em relação ao zero na reta numérica. O valor absoluto pode ser utilizado para expressar distâncias entre pontos ou diferença entre os valores numéricos. Características básicas da função modular. Ela é representada pelo símbolo de dois traços verticais, onde x é o número cujo valor absoluto será calculado. A função modular sempre retorna um valor não negativo, ou seja, o resultado será maior ou igual a zero. Ela pode ser utilizada para resolver equações envolvendo módulos, como por exemplo, x menos 5 igual a 10, onde precisamos encontrar o valor de x. Uma das principais aplicações da função modular está na área da matemática discreta e em problemas que envolvem divisibilidade. Ao calcular a função modular de um número negativo, devemos inverter o número do sinal antes de aplicar a operação do módulo. A interpretação geométrica da função modular está relacionada à distância entre dois pontos em uma reta numérica, sendo sempre positivo. Vamos falar agora sobre as propriedades da função modular. Ela é representada pelo símbolo de dois traços verticais, onde x é o número cujo valor absoluto será calculado. A função modular sempre retorna um valor não negativo, ou seja, o resultado será maior ou igual a zero. Ela pode ser utilizada para resolver equações envolvendo módulos, como por exemplo, módulo de x menos 5, que é igual a 10, onde precisamos encontrar o valor de x. Uma das principais aplicações da função modular está na área da matemática discreta e em problemas que envolvem congruência e divisibilidade. Ao calcular a função modular de um número negativo, devemos inverter o sinal do número antes de aplicar a operação do módulo. A interpretação geométrica da função modular está relacionada à distância entre dois pontos em uma reta numérica, sendo sempre positiva. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o gráfico da função modular. Como vocês podem ver, pelo módulo do gráfico sempre vai ser positivo. Ou seja, a concavidade sempre vai ser para cima. Afinal, ela mede a distância entre dois números, então não tem como o módulo ser negativo. Para calcular o gráfico é muito fácil, como vocês podem ver no slide. É simplesmente você calcular o módulo da função, simplesmente resolver a função. E todo o valor negativo você passa ele para cima, simplesmente transformando ele em positivo. Como vocês podem ver nas duas funções, onde é uma linha reta e passa a parte para negativa, simplesmente inverte e passa positivo. E a concavidade, que fica para cima, onde tem aquela partezinha no número negativo, você vai também passar ela para positivo, fazendo meio que um morrinho na função. Então, é basicamente isso. Aplicações da função modular no mundo real. Na economia, ela pode ser empregada para analisar a variação percentual do preço de um produto ao longo do tempo. Na física, ela pode ser usada para calcular a velocidade média de um objeto sem levar em conta a sua direção. E na programação de computadores, ela pode ser útil para validar entradas de usuários ou para calcular o resto da divisão entre dois números.